qual que é a razão social da sua empresa? A minha razão social. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, eu tenho um grande prazer em entrevistar irmãos de profissão, pessoas que trabalharam nos bastidores de muitas empresas, hoje têm o seu próprio negócio, mas que entendem os desafios que um empreendedor passa ao longo da sua jornada e ajuda ele a se direcionar nesses desafios. Por isso eu trouxe aqui hoje uma pessoa que, se eu fosse ler o currículo dela inteiro, eu ia passar algumas horas só contando das histórias e desse currículo. Eu vou resumir um pouquinho e eu vou deixar que ele traga o quanto de percepção ele tem sobre o mercado empreendedor, sobre o mundo dos negócios, e eu tenho certeza que essa vai ser uma das melhores entrevistas do nosso talk, porque a régua subiu bastante aqui com essa entrevista com o Renato Barazzi Vícios. Ele é diretor hoje de receitas do Grupo MDT, uma empresa de suplementação, mas ele já trabalhou ao longo da sua jornada como consultor, ainda opera nessa área. Ele também é professor, palestrante e mentor. Mais uma vez é um grande prazer receber aqui o Renato Barazzi. Obrigado, Adriano. O prazer é meu, uma honra estar aqui e poder trazer um pouco da minha experiência, dessa vivência que eu tive no mundo dos empreendimentos, dos empresários, esse mundo empreendedor. Eu tenho certeza que a gente vai trazer vários insights para as pessoas que estão assistindo a gente em casa agora. E para que a gente dê o pontapé inicial na nossa conversa, qual que é a história que você conta da sua história, Renato? Bom, eu sou o Renato, é Carlos Renato, né? Mas só me chamam de Renato. As únicas pessoas que me chamavam de Carlos Renato era minha mãe quando eu estava brava. E eu fui atleta, fui judoca. E eu tinha também um técnico que me chamava de Carlos, né? E quando ele falava Carlos Renato, me dava um frio na espinha, porque eu também sabia que vinha mais uma bronca, né? Então, mas a grosso modo todo mundo me chama de Renato mesmo. E o Renato acabou pegando. Que Né? legal, e foi judoca. Judoca. E eu acredito isso foi o que me trouxe para esse mundo, conseguir enfrentar esses desafios. Eu sou filho de metalúrgico e uma dona de casa, então não tive uma vida assim, não tive privações, né? Graças a Deus, mais velho de 3 irmãos, não tive privações, mas também não tive aquele luxo, aquela coisa que tive sempre que correr atrás, escola pública, enfim. E aí eu resolvi passando numa academia de judô em frente, falei pro meu pai, quero, então comecei a treinar judô. Comecei bem, depois eu parei por conta de nota na escola, né? Então a gente na época tinha que manter nota sempre alta, né? E aí resolvi voltar um tempo depois. E aí sim eu comecei a levar, não que não levasse a sério, mas comecei a empenhar muito mais. Eu já acho que já tinha um espírito muito competitivo e de responsabilidade por ser o irmão mais velho. Você é tido como referência, como dar exemplos para os irmãos naquela época, né? E o judô e a disciplina japonesa, ela aflorou isso ainda mais. Então, porque o judô ele é uma arte muito interessante. Ele trabalha muito com o seu interior, porque você começa caindo. Você aprende a cair para levantar. Uau. E a primeira coisa que você aprende quando você entra no judô é o respeito, a hierarquia. Então, você sempre honrar o seu senpai, que é aquele mais velho, aquele mais graduado, dar esse respeito, né? Então, se trabalha muito esse respeito, que vem dessa cultura japonesa, e a cair. Você aprende a cair primeiro para não se machucar, mas intrinsecamente você está trabalhando esse ato de você estar no chão e ter que levantar. Tá no chão e ter que levantar. E no judô você mais cai do que joga. Então não tem essa, por mais que tá muito, todo mundo acho que conhece o Ted Riner, que quem acompanha um pouquinho esporte, acompanha as Olimpíadas, enfim, ganhou tudo, né? Um multimedalista, tem mais de 10 títulos mundial, 4 Olimpíadas, medalha de ouro, mais algumas de bronze, enfim, até ele cai, entendeu? Então a gente aprende a trabalhar muito com isso, meio que engolir o orgulho. E é importante,
para você ter sucesso. É importante para você chegar lá, aprender a se conhecer, aprender o que fazer quando você está perdendo, quando você está no chão, quando você às vezes está dominando a luta e por um vacilo ou até mérito, muitas das vezes mérito do adversário, abre a frente o placar e você tem segundos ali para engolir isso, refazer toda a sua estratégia no momento do mate e mudar ali a sua tática, enfim, para virar o resultado. Né? Então, eu aprendi muito no judô. Assim, eu acho que foi uma das minhas referências, além do meu pai, do meu avô. Foi uma das minhas referências de vida que me trouxe até onde eu estou hoje. No ambiente corporativo, a gente atrela muito a empresa, a cultura de uma empresa ao esporte. Eu vejo que acontece muito, por exemplo, eventos, palestras, vão trazer um esportista, um medalhista, para trazer essa cultura do esporte para o ambiente profissional. Você já tinha essa noção quando você começou o judô e hoje olhando para trás, fazendo essa conexão, como que foi essa percepção de associação de cultura corporativa e a cultura do esporte? Eu só enxerguei isso quando eu fui para o meio corporativo. Então, Não porque foi não estratégico foi começar. estratégico, não foi estratégico. Foi quando eu estava no meio corporativo, já depois de anos, ainda competindo, mas já no final da minha carreira, já como atleta, né? Cheguei a participar de seletivas para Mundial, Olimpíada, mas não cheguei lá, né? Tinha um Flávio Canto ali na minha categoria, um Sebastião, enfim, e eu não consegui chegar. Mas depois, quando eu já estava no meio corporativo, eu comecei a identificar as mesmas habilidades, eu falo habilidades comportamentais e atitudes que você tinha que ter para poder passar esse campeonato, né, essa luta que é você estar no meio corporativo, você empreender, você ser empresário, você ser um líder, você ser um gestor. Então, eu fui fazer esse elo quando eu já estava no meio corporativo. Você falou um ponto aí sobre habilidades comportamentais. É isso o que define, talvez, a carreira profissional? É a habilidade comportamental? Porque hoje a gente tem uma infinidade de informações técnicas, informações e formações técnicas. Mas formações de comportamento eu não vejo muito disso no mercado. Mas o esporte ele tem uma formação técnica, mas muito mais de comportamento. Seria isso necessário hoje para a gente melhorar a performance no corporativo, comportamento? Sim. Inclusive, você falou isso na palestra do final de semana, né? Que conhecimento, técnica é commodity hoje. O que vai fazer a diferença é a sua atitude. O Senna. O que definiu o Senna? A habilidade dele ou era a atitude que ele tinha em eu vou frear depois nessa curva? A atitude de matar a aula e ficar treinando na chuva em Interlagos e treina, e treina, e treina, e treina e para poder melhorar. Então, o conhecimento está aí, principalmente depois da vinda da internet, dessa globalização. Hoje, com a IA, fica muito mais fácil você ter conhecimento, você adquirir essas habilidades, mas o que vai diferenciar é a sua atitude. Atitude nada mais é do que pôr em prática o ato que você, a habilidade que você tem. Então, o principal para se ter sucesso hoje, na minha visão, é a atitude. E para ter atitude, você tem que ter um comportamento para tomar essa decisão. Você tem que estar bem, você tem que se conhecer, você tem que entender de você, entender de pessoas, para você ter essa atitude de ser um vencedor, de ser uma pessoa de sucesso. Eu penso que para se chegar lá, hoje é muito mais atitude do que habilidade. O que formou tuas atitudes e o teu comportamento profissional? Quais foram as primeiras decisões que você tomou que foram moldando o teu caráter? Boa pergunta.
refletindo isso, primeiro, que a gente aprendi muito isso no esporte, no judô, é não dar bola para a torcida. Às vezes a gente fica com medo, com vergonha do erro. E a gente vai colocando ali vários cenários que em 99% das vezes não vão acontecer e a gente não foca naquilo que precisa ser feito para poder acontecer. Uau. Então, quando você tem essa segurança, isso não é uma arrogância, mas é uma confiança. E aí eu vou falar de confiança, ela está muito mais ligada em fé, e eu não estou falando fé no sentido de religião, mas fé naquilo, para mim fé é uma coisa espiritual, é uma coisa de universo, de você de fato acreditar. Então, quando você acredita que você vai conseguir, acredita que você vai acontecer, você tem fé nisso, né? Eu penso que isso te leva para o resultado. E aí você não dá bola para a torcida. Você não dá bola se ou vão falar mal, ou vão caçoar de você, ou daquela pessoa que fala não vai dar certo, você é um louco. Cara, não faz isso não. Que besteira que você está fazendo. Você é louco de mudar de emprego, você é louco de mudar de empresa, você é louco de querer estudar isso. Né? Tem muito mais pessoas te puxando para baixo do que te incentivando. E isso é um comportamento que eu vejo na maioria das pessoas, principalmente hoje com a internet. As pessoas se preocupam muito mais com os haters do que as pessoas que estão falando bem. Você pode ver, grande maioria, 99,9% das pessoas vão comentar um post negativo querendo se justificar do que os posts da pessoa te elogiando, da pessoa falou que você mandou bem, da pessoa falou que está muito legal. Aí, olha um post negativo para você ver como se dá atenção pro hater. Se dá atenção pro negativo. Para, meu. Não dá atenção para quem te puxa para baixo. Olha para frente. Não dá bola para a torcida, né? E você vê isso nos esportes, no futebol. Tem gente que é amarela em estádio adversário, né? Então, fica mais difícil você chegar no seu objetivo. Tá aí mais uma vez essa condição, esse preparo mental necessário. Só que a gente não nasce preparado, né? A gente vai forjando a nossa personalidade ao longo do tempo. Hoje, além do esporte, tem alguma outra referência, algo que você fez que criou essa maturidade para você? O esporte, eu acho que foi a minha base. Foi a minha base. Tá? Então, porque como chegou um determinado período da minha carreira esportiva, um pouco no final, eu treinava 2, 3 vezes por dia. Né? Então, era treino à tarde, treino à noite. De manhã eu trabalhava, no intervalo ali eu também estava trabalhando. Mas eu passei muito tempo, e não só é uma coisa que eu fiz por não ter uma habilidade desenvolvida para judô, né? Eu era muito mais estratégico e de colocar gás e colocar emoção e acreditar do que propriamente técnica, né? Porque chega Mais num esforçado do que determinado... talentoso. Mais esforçado que talentoso. Boa. Eu ficava estudando muito também judocas que eram referência na minha época. Então eu vivi muito nesse meio. Então eu acho que o esporte ele me deu essa estrutura. Porque você é forjado na vida o tempo todo. O tempo todo tem pessoas falando que não vai dar certo. Na época eu dava aula, tinha pessoas que falavam que sua aula era ruim, que minha aula era ruim. Tinha pessoas que falavam, cara, isso que você faz é besteira, e aula lotada, né? Então, às vezes, isso não vou falar que não te abala. Você fala, pô, mas será? Será que esse cara não tá razão do que tá falando? Porque você nunca tá o tempo todo, né, com essa confiança e tal.
Mas o esporte me mostrou, me deu essa força que, cara, por mais que seja que ele tem razão, você consegue levantar, que o judô me dava isso, cair, se botar de pé, hajime de novo. E depois do judô, você foi para onde? No esporte... Não, digo na jornada tá, profissional tá, mesmo. beleza. Aí, o meu sonho era ser médico. Era ser médico. Tem uma cara de médico. Tem um pezinho ali na medicina. Então estudo. Aí eu não consegui, né? Filho de metalúrgico, eu consegui passar só numa particular, e na época não tinha condições. E aí a minha segunda opção era fazer educação física. E aí eu fui para educação física, porque daí eu conseguia dar aula e conseguia me manter também. Eu já era faixa preta, enfim. E aí eu falei, cara, eu não quero ficar. Eu era de Sorocaba e eu pensei, eu não vou ficar aqui. Eu vou onde estão os melhores. E fui estudando, e aí eu comecei a aprimorar em musculação, em treinamento, em periodização, para estar nas grandes academias. E aí eu consegui entrar numa grande academia, enfim, daqui de São Paulo. Eu vinha para cá, depois eu fui assumindo mais aulas, mudei para cá. E aí eu comecei a olhar, se eu ficasse na musculação, eu ia ganhar tanto, se eu ficasse na ginástica, eu ganhava 10 vezes mais por hora. Só que eu tinha os dois pés esquerdos, né? Imagina eu judoca dando aula de step, sem ritmo, enfim. E aí eu fui aprendendo outras coisas. Eu falei, então deixa eu ser estratégico, vou fazer o que não está fazendo, vou estudar esse lance de ginástica. Aí que eu comecei a ter uma habilidade de palco, né? Você falou, porque quando eu me vi, eu estava num palco dando aula para 200 pessoas, 50 pessoas. E aí ali eu sempre fui intraempreendedor. Eu sempre empreendi dentro da empresa. Eu falo que empreender é você trazer uma solução. É você olhar para uma dor e levar uma solução para aquilo que não tem. E aí eu fui também, acho que devido ao esporte, né, segundo falam o meu perfil de liderança, eu sempre fui o capitão da equipe, enfim. Eu comecei a me posicionar como um líder ali, mesmo não sendo líder, me abriu algumas portas ali, onde eu fui para cargos de liderança e gestão dentro dessa academia. E aí eu comecei a analisar, e isso é muito importante, para tomadas de decisões, que são os indicadores, que não se tinha na época. Então se tomava muito decisões no feeling, no achismo e tal. E aí eu comecei a desenvolver os indicadores, por exemplo, para quando o professor via falar comigo e falar que ele queria um aumento e que ele vestia a camisa da empresa, enfim. E aí eu fui começar a calcular até ROI. Na época não se falava de ROI, isso era 99, 2000, dos professores. Né, de acordo ali com... Porque você colocar um professor para dar aula 6, 7 horas da noite, é lógico que tem uma tendência a ele lotar a sala do que você colocar o cara da aula 2 horas da tarde. O fluxo ali é menor. Né? Então eu comecei a fazer esses cálculos e desenvolver esses indicadores e tal. Aí uma consultoria me viu, falou, cara, vem cá, vamos conversar. Tem umas ideias legais aí, desenvolvendo. Aí eu me interessei, fui trabalhar nessa consultoria. Aí que eu fui estudar vendas, fui estudar marketing, fui aprender sobre financeiro, DRE, balanço patrimonial, fui me aprofundar, fiz faculdade de gestão comercial, depois fiz faculdade de marketing, especializações, MBAs, então, que daí depois eu foquei só como consultor, como administrador, enfim, de empresas. Né? Fui para esse ramo mais estratégico da vida dos empresários. Foi daí que nasceu o médico, então. Curava empresas. Curava a dor né? da empresa, curava empresas. Então o médico estava ali, né? Tava no caminho. Eu só não abria o
o corpo, mas eu abria financeiro, abria números, abria vendas, abria... Exato, e ainda é um corpo mais difícil de abrir porque não tem anestesia, né? Não tem anestesia. Tá todo Esse mundo olhando e dói. vendo o Quando você paciente abre, aberto ali e a situação. A gente falava isso, inclusive, nos bastidores, né? O quão é difícil você abrir a sua empresa para alguém e reconhecer que os desafios que existem dentro da sua empresa são provocados por você mesmo. Ou seja, você está matando o anticorpo. Aí eu vou trazer, olha como essa relação que você me falou agora, me caiu uma ficha, cara. Como tudo foi trazendo para onde estou hoje. Porque a mesma dificuldade que eu tinha quando eu atuava ali como professor, atuei como personal também nessa época, de eu mostrar para o ser humano que a condição que ele estava não é uma condição genética. Não é culpa do que eu nasci assim, né? É a culpa dos hábitos dele. Ele olhar para dentro dele, que aquela condição corporal dele que não era satisfatória, as atitudes dele tinham que mudar. Não adiantava ter um bom treino, não adiantava ter uma boa dieta, se ele não executar. Então, essa obesidade, né, não só física, mas obesidade mental, traz essas consequências. A gente hoje, olhando aí para o cenário da medicina, eles usam o veneno para criar o próprio antídoto. Ou seja, eles conhecem as propriedades do veneno, eles mudam essas propriedades e do próprio veneno tem a solução. Nós somos exatamente iguais. Né? A gente tanto é o veneno quanto a gente também é o antídoto. A grande questão é a gente mudar as doses que a gente calibra a nossa vida. Com certeza. E o veneno por si só, ele não se transforma na natureza naturalmente em antídoto. Ele precisa de alguém olhando e fazendo a manipulação. Bem como um consultor hoje para uma empresa. Alguém externo, é um agente externo que faz a avaliação e transforma todos esses venenos que existem em doses de remédio, de cura. É mais ou menos isso? Você me falando agora, me veio a visão de um alquimista, né? Nós somos uns alquimistas ali de números e processos que a gente vai manipulando dentro das empresas para que esse veneno se torne um antídoto, se torne a cura e potencialize isso. E depois, né, seja um catalisador de resultados. Como foi o seu começo na consultoria? Quais foram os primeiros grandes desafios que você teve? Nossa, foram vários, porque foi um mundo completamente novo. Eu saí de dentro e olhar, levar essa visão de forma estratégica. Então, um dos principais desafios que eu tinha foi achar a comunicação correta para que o empresário entendesse que o problema da empresa estava nele. Então, porque quando você entra como consultor, né, ele quer logo o resultado. Ele vai achar que você vai ali entrar na empresa e você vai fazer milagres, você vai fazer acontecer e você vai fazer com que a empresa gere resultado. E não é. Era igual, não sei se você chegou a conhecer ou se lembra daquelas máquinas que tinham, que era máquina passiva. Você deitava na máquina e a máquina ficava fazendo exercício? Sim. Você lembra? Sim. Então, quem ficava forte era a máquina, né? Porque se não tem contração muscular, não tem gasto energético. Se não tem gasto energético, você não joga calorias para fora. Se não tem contração muscular, aí eu vou... pode usar um pouquinho de fisiologia, né? Não tem ali ATP, CP sendo queimado, não está jogando glicogênio dentro da célula muscular, ela não vai hipertrofiar. Então, o consultor, muitas das vezes, o empresário chama um consultor, ou chama uma pessoa para te ajudar, um mentor, e espera que ele lá resolva tudo. Ele pode até lá e resolver tudo, mas quando ele sai, o problema volta. Porque, no fundo, a raiz do problema não está no que está acontecendo, mas no que acontece antes das coisas acontecerem. Ou Sim. seja, está no processo, está no comportamento, está na mentalidade, está na visão a respeito. Está nos hábitos.
Os problemas estão nos hábitos. Não existe nenhum problema sem solução. Nenhum problema sem solução. Mesmo que seja o mais desafiador de todos. Porque, na verdade, quando a gente encontra a raiz dele, é igual quando tem um vírus, né? Eles fazem a busca pelo paciente zero, Sim. pelo dia 1. Porque eu preciso entender a raiz. Se eu não entender a raiz, eu não consigo modificar o resultado. Né? De forma simples, fazendo essa metáfora, o problema do colesterol não é a gordura que está dentro da sua artéria. O problema de você ter um infarte, quando você está com colesterol alto, enfim, não é a gordura que está ali dentro. É seu hábito de ingestão de nutrientes que foi errado e que te levou àquilo. Então, se você toma ali uma rivostatina, se você toma um remédio para colesterol, tudo bem, pode te ajudar e vai te ajudar. Se parou de tomar o remédio, vai voltar. E o risco de você infartar é muito grande. Tá aí um ponto, pensando nessas analogias que a gente está fazendo, essas pequenas metáforas, mas a pessoa que escutou isso agora pode pensar, mas é genético, eu herdei. Só que se não for diagnosticado, você também, você na verdade vai ter um desafio muito maior. Você potencializa. Exato, assim como a empresa que é herdada, vai para o sucessor com problemas de administração do passado, mas eu herdei esses problemas, só que se não for resolvido, você potencializa. Você vai potencializar. Se Piora você continuar com os hábitos ou ter hábitos piores, você vai levar para um infarto fulminante. O que você considera essencial para uma empresa ter de controle e gestão para dar os primeiros passos ali para se tornar mais organizada? É ter os indicadores. Né? Os indicadores é seu... Pergunta de leigo, tá? O que é indicador? Vamos no beabá. Tá. Indicadores são seus números. É o seu painel que quando você está dirigindo o carro. É o velocímetro, que vai te marcar a velocidade. É o odômetro, que marca ali o quanto você já rodou. É o marcador do combustível, para saber quanto que você tem de combustível, quando que você precisa encher, quando não, temperatura do óleo do motor, enfim. Esses são os indicadores do seu automóvel. Da empresa, para quem não tem indicador, para quem não tem um leigo, né, que está começando ali ou está com uma dificuldade na empresa, se você não sabe o que medir, mede o macro, ou seja, mede aquilo que afeta a sua empresa. O que afeta a sua empresa? O seu caixa. Então, você tem que ter um indicador de controle de entradas, controle de saídas, toda essa movimentação que você tem, para onde está indo o seu dinheiro, de onde está vindo, o seu faturamento, porque é aquilo que vai te garantir ali que você tem a receita, né? O número de vendas que você tem. Então, o que você tem, quantos clientes você precisa atender para você fazer uma venda. Então, isso é um indicador importante, porque daí você vai saber quantos clientes você precisa prospectar ou precisa chegar na sua loja, na sua empresa. Então, vai para esses indicadores macros, porque são eles que, se tiverem no vermelho, se tiverem no estádio de alerta ali, que vão fazer com que o motor do carro queime, o combustível acabe, você fique no meio do caminho. Bom, basicamente, a gente pode dizer que o indicador ele ajuda a gente a tomar a decisão do que fazer. Sim, o indicador ele vai te ajudar isso. Bem falado, o indicador ele te ajuda você a tomar as decisões de forma mais assertiva. Porque muitos empresários que eu conheci, e isso é mérito, né, eles tomam muito por feeling. Eu conheço o negócio, então eu acho que está indo mais ou menos assim. Mas quando você tem os indicadores para tomada de decisão, a sua decisão passa a ser mais assertiva. Você consegue dar foco. Tá? Então, você vai para onde... para os pontos cirúrgicos ali do seu negócio. O que pode impactar ou não, o que pode levar para frente ou não o seu negócio. Por exemplo, se você está com problema de caixa, você tem que olhar o seu indicador financeiro. Não adianta você olhar o seu faturamento. Vai primeiro para o indicador financeiro para saber para onde está indo o seu dinheiro.
Porque quando você economiza, tudo que você economiza vai entrar 100% no seu caixa. Você economizou ali R$ 10, R$ 10 entra no seu caixa. Diferente do que você vender. Você vendeu R$ 10, não vai entrar R$ 10 no seu caixa. Você tem que pagar matéria-prima, você tem que pagar imposto, você tem que pagar comissão de vendedor, você tem que pagar produção, você tem que pagar toda a operação para você vender o seu produto ou o seu serviço. Então, um problema de caixa, que é o que quebra uma empresa. Olha para o seu financeiro. A primeira coisa, olha para o seu centro de custos e centro de receitas. Vê o que você pode economizar e vê o quanto você precisa injetar de receita mensal para você não quebrar a empresa. Não adianta você olhar, puta, eu preciso faturar mais, eu preciso faturar mais, eu preciso faturar mais. Não, às vezes é você olhar para o seu centro de custos. Quando eu contrato um time para começar a cuidar dessas áreas, a empresa já tomou um pouco mais de corpo e eu vou contratar agora os departamentos. No começo a gente faz tudo, né? É o financeiro, é o marketing, é a venda, mas em algum momento começa a crescer e tomar outras medidas para o negócio. O que você considera mais importante? Contratar uma pessoa já preparada para assumir aquela pasta e eu ficar tranquilo com relação a ela, ou preparar alguém para isso? Depende. Depende da área, depende do momento da empresa. Tá? Vamos ver, você começou a crescer. Você vai contratar alguém para o financeiro é o ponto mais sensível de uma empresa, assim como o nosso, né? Eu falo que o órgão que mais dói no ser humano é o bolso. Mexeu no bolso, você vai sentir. Isso dói, né? Na empresa também. Então, um financeiro é um cargo de muita confiança e que confiança você vai construindo. Se você e o financeiro te toma muito tempo, que você tem que pagar, que você tem que receber, tem muito operacional no financeiro. Então, se você precisa, para você sair dessa operação ser mais estratégico, começa em pessoas mais de nível mais, não de uma hierarquia tão grande. Por exemplo, um analista financeiro. E vai dando poucas contas para ela pagar. À medida que essa pessoa vai ganhando a sua confiança, você vai conseguindo confiar, aí você vai liberando pagamentos maiores, porque isso pode trazer problema. Grandes rombos, às vezes, são porque você já coloca uma pessoa que você não conhece, né? O currículo ali não te dá o caráter da pessoa. Você não sabe quem você está colocando de fato dentro da sua empresa. Como ela vai reagir, como que ela vai se comportar. Então, para esses departamentos mais delicados, como o financeiro, você ainda vai ter que ter o seu olhar mais de perto, mais cirúrgico. Aí, para outros cargos, outros departamentos, como operação, como marketing, como vendas, depende do seu momento. Se você está muito... a sua expertise não é vendas, não é marketing, aí vale a pena você trazer uma pessoa um pouco mais sênior para te dar robustez para você poder crescer mais. Se não, se você tem uma expertise, você já tem uma cultura formada, uma cultura comercial, aí você você tem essa habilidade de construir um time, aí sim faz sentido você construir um time de acordo com a sua cara, de acordo com a sua cultura. Então traz ali uma pessoa mais júnior, mais pleno, para você conseguir treinar e desenvolvê-la. Quando chega essa fase, porque no começo nós estamos extremamente operacionais, a gente precisa colocar a mão na massa mesmo, eu acho que até o fim da vida, né, sendo empresário, dono de negócio, você vai colocar a mão na massa em algum momento, mas tem essa virada de chave de ser um executor e em algum momento um líder, uma pessoa que vai gerenciar outras pessoas e dar direção. Eu vejo que muitas empresas, muitos empresários sofrem muito nessa parte, porque tem muito aquele eu ainda preciso cuidar de tudo, eu quero fazer, eu tenho que executar, e acaba até
talvez diminuindo o potencial e a capacidade do time por não permitir que o time exerça esse potencial fazendo aquilo que foi pago para ser feito, o propósito deles dentro da organização. Que tipo de conselho ou ferramenta ou que tipo de instrução você daria para um empresário que já pode sair do operacional, mas ainda está vivendo dentro do operacional? O empresário precisa praticar o desapego. Isso é uma atitude que ele tem que trabalhar dele com ele mesmo. Porque tem muito isso, né? Ele construiu aquilo do zero. Ele tem aquele apelo emocional, aquela coisa de eu sei fazer, fui eu que construí tudo isso. E aí ele tem que praticar esse desapego, porque pensa numa curva de tempo. O tempo que ele está ali no operacional, o tempo que ele está ali fazendo, executando, ele está deixando de ser estratégico. Então, ele tem que estar 90%, 80% do tempo dele, ele tem que ser estratégico. Desenvolvendo novos negócios, novos produtos, vendo como que ele vai crescer a empresa, como que ele vai escalar. Então, e se ele está no operacional, ele não está fazendo. Né? Então, ele tem que parar de ir apagando incêndios, que quando você vai crescendo a sua empresa, mais incêndios focos de incêndio vão aparecendo, mais problemas vão aparecendo, ele tem que largar, abrir mão disso, de ser o operacional. Eu atendi muitos empresários que eles tinham uma dificuldade muito grande, né? Mas só eu sei fazer, só eu sei atender. Não, cara. As outras pessoas também sabem atender. Elas não vão atender como você. Lógico, que você não são vocês, né? Mas elas precisam fazer isso. E às vezes elas vão atender melhor que você. E você vai ser estratégico, você vai crescer, você vai estudar, vai atrás, vai ser estratégico, vai fazer coisa que você não fazia para você poder crescer sua empresa. Se você está no operacional apagando incêndio, você não vai crescer sua empresa. Ela vai ficar ali onde ela está. A empresa ela é soberana, na minha percepção. Porque quando eu digo que a empresa ela é soberana, não é um demérito ou diminuindo o seu fundador. Mas hoje nós temos empresas centenárias no Brasil. Vamos pensar o Itaú. Quantas gerações já sucederam aquele conglomerado? Se a empresa não fosse soberana, ela teria morrido com o fundador. Ela teria o tamanho do fundador no máximo. E eu vejo que esse desafio é muito grande. Óbvio, a gente leva a empresa como uma extensão da nossa casa, da nossa família, mas ela não é o nosso filho, ela não é, a nossa casa. Ela pode ter extensão da nossa cultura, a gente criar o ambiente, mas ela funciona independente de nós. Talvez na sua casa, se ninguém abrir a porta de manhã ou ninguém limpar, abrir as janelas, ela não vai se abrir sozinha. Mas na empresa vai ter alguém que vai lá abrir, independente que você ficou em casa ou não. Terão colaboradores que vão lá, vão viver a rotina deles, o dia a dia deles, independente de você estar lá ou não. Seu negócio está funcionando sem você. E acho que essa mudança de comportamento da visão do empreendedor, de pensar que algo precisa funcionar sem ele, é o que começa. Porque uma coisa é eu dizer, eu quero sair do operacional, outra coisa é eu agir para sair do operacional. Querer todo mundo quer. É atitude. Aí vem a atitude. Aquele ego de a empresa precisa de mim, é. né? Ele tem que entender isso. E o que eu vou falar agora pode doer um pouco. Mas quando os empresários entendem isso, eles começam a gerar novos negócios e novas empresas. A empresa, ela tem 3 fins só. Ela ser vendida, ela ser herdada ou ela falir, ela fechar. Eu acredito que você não vai querer que ela vá para o buraco, que ela feche, que ela vá falir. Se você quer deixar uma empresa, herdar uma empresa para os seus filhos, enfim, você quer herdar alguma coisa estruturada. E se você quer vender a sua empresa, você também vai ter que estruturar ela. Então, você ficar ali vendendo, você ficar ali operando ela, você não vai conseguir fazer com que ela cresça para ela poder ser vendida ou ser escalada. Então, você tem que ser estratégico, tem que desapegar dela, porque
a sua empresa não é você. Apesar de ter nascido com você, ela não é você, ela é um CNPJ. Você é um CPF e você pode dividir isso, colocar ali o seu DNA em várias empresas. Você vê empresários de sucesso, eles não ficam no operacional. Eles têm ali vários negócios, várias empresas, enfim. Onde a gente se conheceu no Marcos, né? O Marcos ele tem várias empresas. Então, e ele fica muito pouco nas empresas, porque ele está sempre sendo estratégico. Se você não for estratégico, você não vai conseguir crescer. Perfeito. E fazendo a referência aqui, o Marcos Marques, que é quem, de certa forma, nos conectou, mesmo não sabendo que nos conectou, é uma grande referência aí como empresário, como líder. Vai ser uma honra um dia tê-lo aqui conosco. E ele tem um papel, junto como nós, né? Um papel muito importante, gerar essa educação para o empreendedor. Mas aí você viveu um ponto de virada, porque você saiu de um educador para também uma pessoa que experiencia a jornada empreendedora. Hoje você tem o seu negócio. Como que foi esse ponto de virada na sua vida? Primeiro foi porque, como todo mundo, queria crescer. Né? E eu estava dentro do negócio e aí eu resolvi montar a minha própria consultoria, ser um consultor independente e tal, para poder crescer, expandir. E aí, como todo empresário, todo empreendedor, né? Você colocar a sua cara, você deixar o seu legado, você entender a dor diferente de outras pessoas. Então, foi esse objetivo de crescimento. Por exemplo, o Renato construir algo maior. Né? Que esse sentimento que me fez empreender. E toda essa bagagem que você teve como consultor facilitou o processo de abertura da empresa? Não, né? Porque quando você vai... Não. Eu te digo isso que eu compartilho da mesma dor. Eu abri minha empresa foi. recentemente e é desafiador. E é desafiador, mesmo. é difícil, porque viver. você está sozinho, né? E é uma grande dor do empresário quando contrata consultoria, né? Porque você toma decisões sozinho, você sofre sozinho, você não tem com quem conversar, você não tem com quem dividir as dores, dividir as dificuldades, pedir uma ajuda. Então eu senti muito esse lado quando eu fui, dei as caras e falei, sou eu e vou eu, né? E aí você sente do outro lado ali, você fala, meu, e agora, né? Com quem que eu vou dividir? Peraí, deixa eu ver se eu acho uma consultoria para me ajudar. Eu nem sei se eu posso dividir, né? Porque se o consultor tá com problema, pois dá aquele medo, né? Dá aquela insegurança. Você tinha aquela insegurança de, cara, eu não sei tudo. E agora? Uma frase de Sócrates que diz que basicamente ele fala sobre ele saber que ele é o que menos sabe entre os homens. No fim das contas, o fato dele saber, de reconhecer as suas próprias incompetências, de reconhecer sua própria falta de conhecimento é o que torna ele verdadeiramente sábio. Sim. Então, esse ato de humildade, inclusive, de saber que nós não sabemos sobre tudo, quando a gente vai à frente do nosso negócio, é o que faz com que a gente se transforme. As pessoas percebem isso, percebem essa sua posição de eu não sei sobre tudo e tá tudo bem, vamos juntar pessoas com habilidades diferentes aqui e construir um negócio próspero. Pensando em todos esses processos, nessa construção, nessa transformação da sua vida, quando que sua vida começou a dar certo? Essa pergunta, assim, eu entendo que eu fui dando certo várias vezes. Né? Se eu olhar para trás, assim, eu não ser tão crítico. Né? Eu sempre dei certo entre os altos e baixos e tal, fui sempre dando certo. Mas eu acho que eu comecei a alavancar mais e colher mais resultados a partir do momento que eu consegui me conhecer. Olhar para dentro e olhar de fato os pontos falhos, os pontos que eu precisava melhorar, onde eu tinha dificuldades e
no que de fato eu tinha de potencial, eu tenho de potencial. Então, quando eu olhei para as minhas fraquezas e falei, cara, você se perde nisso, é, isso te tira do prumo, isso te derruba, isso mexe com você, nisso aqui você não é bom. Foi quando eu comecei a colher melhores resultados. O conhece-te Então, a ti mesmo, né? o conhece a ti mesmo. Foi a hora que eu comecei a conhecer a mim, de fato, quem é o Renato, ser humano, e a gente costuma muito para olhar muito para o profissional, né? E não tem como você separar o Não, profissional do pessoal. esquece. Isso é historinha, em casa é uma coisa, com os amigos é outra, no trabalho é outra. Não ser a mesma pessoa. Você é o mesmo ser humano no trabalho, em casa e com seus amigos, com seu círculo de amizade, no dia a dia, na rua. Tentar ser pessoas diferentes em lugares diferentes, talvez isso vai gerar mais um problema psicológico do que te ajudar a construir a tua jornada. E hoje, como empresário, como dono de negócio, qual que é a razão social da sua empresa? A minha razão social é deixar para a sociedade, deixar para todos um legado. Eu descobri isso há pouco tempo. Eu vou falar para você que não faz muito tempo, não. Esse propósito, essa ação de ensinar, de ajudar, de deixar um legado na vida das pessoas. Ou seja, tornando as pessoas cada vez melhores, de impulsionar elas, seja como pessoa, seja como empresário, seja como empreendedor, seja como líder, seja como gestor, seja como um bom vendedor, seja como um bom gerente de marketing. Então, eu tenho essa razão social, eu descobri ela já acontecia, mas eu só me dei conta disso há pouco tempo, né? E graças a Deus, das empresas que eu passei, enfim, dos negócios que eu fiz, todo mundo me falou isso. Que eu deixei esse legado, entendeu? Que todo mundo conseguiu aprender alguma coisa comigo. Então, aquela lá atrás, que eu não fui médico, mas eu fui para uma faculdade de educação física para ser professor, e essa coisa de sempre querer ensinar, e depois a profissão como consultor, né, o meu negócio de consultoria, enfim, de mentoria, de palestras, e hoje também assumindo uma posição de diretoria, desenvolvendo líderes, desenvolvendo gestores, desenvolvendo operação, é a razão social da minha empresa, do Renato SA. Empresário, uma das coisas mais difíceis, mas ao mesmo tempo a mais simples, se resume em dar um passo de cada vez. Acho que essa entrevista ela trouxe para a gente muita clareza a respeito disso. Dar um passo de cada vez. Você vai escutar isso muitas vezes, você saberá que isso é necessário, mas a execução disso no dia a dia é mais desafiadora. Por isso que, defendendo inclusive essa posição profissional tão importante, um consultor, um grupo de pessoas que possa te ajudar a perceber os passos que você está dando e te alinhar tanto com a tua depressão olhando para um passado, ou a tua ansiedade esperando um futuro, te alinhar em qual passo você está no momento atual, para que você não venha tropeçar com passos excessivos, talvez com ou segurança demais pelo medo do futuro, ou excesso de arrojo, de ousadia, em momentos que talvez não era necessário fazer isso. Então, ter um ambiente, ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que possa te ajudar a fazer a jornada ser menos solitária e fazer com que ela se torne ainda mais madura através de um ecossistema é fundamental. Se hoje você anda sozinho, olha ao teu redor. Olhe grupos, olhe reuniões, olhe movimentos de network, olhe treinamentos ou até um consultor dentro da tua empresa para você não andar sozinho. Como filosofia, vocês sabem, aqui não é um segredo, eu sou um cristão e quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo que ele escolheu 12 discípulos
Se fosse para andar sozinho, ele teria escolhido só um para andar com ele. Não precisaria dos outros. Só que até para exercer a fé, cada um precisou ajudar o outro ali ao longo do tempo para continuar levando aquele ministério para frente. Se você está andando sozinho, se você é isolado na posição de liderança, não formou líderes, não formou seguidores, não está desenvolvendo um time que cresça, dificilmente seu negócio vai ser levado adiante. Então, traga pessoas para dentro do seu ecossistema e faça parte de outros ecossistemas para que você entenda quais são os passos de cada vez que você precisa dar para continuar caminhando a tua jornada. Eu quero agradecer demais a você que está aqui com a gente até agora, nessa entrevista muito especial para mim, eu aprendi muito aqui hoje. As redes sociais do nosso convidado estará aqui embaixo na descrição desse vídeo, então vai acompanhar o perfil dele. Nós nos conhecemos recentemente, então tive a oportunidade de olhar o Instagram dele, que é uma rede social onde ele se posiciona. Eu vi muito conteúdo de alto valor, de alto impacto ali. Talvez você não consiga ter acesso físico, mas você não vai andar sozinho, porque lá vai ter muita coisa para você aprender também. Então vai lá, segue a rede social dele, manda uma mensagem que você assistiu essa entrevista e fala das mudanças que você viveu através dela. Também siga as redes sociais da Náutica Digital, nosso grande patrocinador. O espaço aqui em Alphaville para eventos, podcast, live de lançamento. Enfim, espero sua criatividade nesse espaço. Quero agradecer ao Adelar, o dono desse espaço, que está em viagem agora. Quero agradecer ao Tim, que está aqui por trás das câmeras. E agradecer demais a você, meu amigo. Obrigado por essa aula que você nos deu, essa história pessoal aí de muito impacto, que nos trouxe bastante referência. E foi uma honra poder te entrevistar hoje. Pô, eu que agradeço, a honra foi minha. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Foi legal essa energia. E você falou duas coisas que eu também queria complementar, né? Dar o meu recado com relação a isso. De Cristo, né? Então, quando eu falei Renato S.A., né? Sociedade Anônima, é porque sou eu e Deus, né? E Cristo foi enviado de Deus para nos ensinar liderança, a como liderar é como conviver com o ser humano, como deixar ali um legado, enfim. E às vezes quando eu tenho dúvida, eu falo, o que Cristo falaria na minha situação? Eu acho que quando a gente está ali no feedback, numa situação um pouco mais delicada, enfim, eu faça essa reflexão. O que Cristo falaria estando aqui sentado, né? Eu acho que a melhor coisa é para a gente não falar besteira, né? Que ele foi um líder excepcional, né? Então, é uma inspiração como líder. E a segunda que você falou do passo, né, cara? Um passo de cada vez e dessa ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda, né? E quando você pega um mentor, um consultor, pessoas que já conhecem o caminho. E conhecendo o caminho, ele sabe as pedras e os buracos que você vai tropeçar. Porque o que te faz tropeçar é o buraco pequeno, é a pedra pequena. Não é o grande. O grande você está vendo de longe. O problema grande você está vendo de longe. Você tropeça no quê? Nos pequenos. E é isso que te faz cair. E quando você levanta, daqui a pouco você tropeça em outra que você não viu, né? Então, a importância de você ter pessoas ao seu lado, para que, além dessa jornada não ficar mais penosa, né, solitária, tem pessoa que está te ajudando, falando, desvia desse buraco, desvia dessa pedra, que senão você vai tropeçar e vai cair. Mais uma vez, muito obrigado a você que está em casa. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, com uma entrevista especial. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá.